O Primeiro-Ministro anunciou ontem, como é do conhecimento público, um pedido de bailout, de resgate, de intervenção financeira do Fundo Europeu de Estabilização e do Fundo Monetário Internacional. E é por isso que era tão importante, nesta crise e perante a especulação, trazer alternativas de responsabilidade. E eu queria apontar-vos duas que o Governo não quis utilizar. Era possível, em primeiro lugar, recorrer a apoios de liquidez do Banco Central Europeu, exatamente como o Banco Central Europeu concede à banca privada. Podia tê-lo feito, os estatutos assim o permitem, e Portugal podia ter obrigado a que o fizesse por via da Caixa Geral de Depósitos, no âmbito do artigo 21 do número 3 dos estatutos do Banco Central Europeu. E se assim fosse, nas vendas de títulos desta semana e das semanas anteriores, não teria havido a pressão de juros de curto prazo acima dos 5% e de juros de médio ou de longo prazo acima dos 9% e acima dos 10%. O que, evidentemente, Portugal não pode pagar e não corresponde à situação da economia portuguesa. Mas queria alertar-vos para uma segunda possibilidade que o governo português não desenvolveu. É a União Europeia que nos está a empurrar para este abismo. É a Comissão Europeia que organiza estes programas de ataque à economia portuguesa, que são também um ataque à economia do euro. E estes ataques multiplicaram sobre 2 países, a Grécia e a Irlanda, incidiram esta semana sobre Portugal e continuam sobre a Espanha, com um efeito de contágio e de ameaça que é gravíssimo sobre uma das maiores economias da zona euro. Ora, os 4 países poderiam ter-se juntado numa ação concertada dentro do euro e dentro da União Europeia para conseguir impedir este ataque dos especuladores e, portanto, para ter normas de financiamento que sejam adequadas à situação da economia, comportáveis, sustentáveis e transparentes. O que tem neste gráfico é o total do peso em termos de produto de cada um desses países, das dívidas que Portugal tem em relação à banca da Alemanha, da Espanha, da França, da Holanda, do Reino Unido. É pouco. É sempre menos de 5%. Mas se somarmos o conjunto das dívidas detidas pela banca dos principais países europeus em relação a estes 4 países, encontramos uma situação absolutamente surpreendente. 21% do produto da Alemanha está comprometido em empréstimos dos seus bancos a estas 4 economias contra as quais a senhora Merkel está a estimular a especulação. 37% do produto da França, um dos maiores países europeus, está comprometido em empréstimos dos bancos franceses a estes 4 países. Razoável era que estes países juntassem em nome de uma Europa contra a especulação, em nome de uma solução para as dificuldades financeiras, em nome da sustentabilidade do euro e de uma política económica que ajudasse à criação de emprego e ao desenvolvimento da economia, em vez de a estrangular e de a destruir. Mas nos 2 casos, nem nos empréstimos de liquidez, nem na política de sustentação financeira contra a pressão injustificada da Comissão Europeia e das suas autoridades, o governo português quis agir. O governo português desistiu antes mesmo de ter anunciado o seu recurso a este fundo com o FMI. Desistiu quando não quis corrigir os problemas estruturais, quando não quis corrigir os problemas orçamentais e quando não quis responder a estas dificuldades de Portugal perante os seus especuladores. José Sócrates desistiu de defender Portugal nesta conjuntura tão difícil. E é por isso que somos hoje chamados à responsabilidade, que é a responsabilidade maior de encontrar soluções e alternativas. E queria falar-vos de 3 respostas do Bloco de Esquerda. A primeira é exigir uma auditoria, que poderá ser realizada pelo Tribunal de Contas, à dívida total que Portugal tem perante o estrangeiro. Nós temos que saber da dívida pública e da dívida privada, que é, aliás, muito maior do que a dívida pública, muito mais grave do que a dívida pública e estrangula muito mais a nossa economia do que a dívida pública. Nós temos o direito e o dever de saber exatamente qual é a parte dessa dívida que é devida a cada instituição, qual é a parte dessa dívida que decorre de juros de empréstimos para pagar juros de empréstimos, para que possamos distinguir claramente, numa auditoria transparente perante todos os portugueses,
aquilo que Portugal está obrigado a pagar e aquilo que é a dívida que deve reestruturar para se defender contra a especulação e contra um ataque absolutamente inaceitável. E essa confiança democrática que é necessária no contexto do endividamento. Porque se nos dizem que a solução para esta economia é como há 20 anos atrás no programa do FMI de 1983, aceitar que os trabalhadores possam perder 2 ou 3 meses do seu salário em cada ano em que continuam a trabalhar 11 meses por ano. Que os reformados, depois de uma vida de trabalho, vão perder uma parte importante dos seus rendimentos. Que os transportes, que a eletricidade, que a educação, que a saúde, que os bens essenciais para a vida das pessoas, que dão mais democracia e mais oportunidades aos mais frágeis e aos mais pobres, que tudo isso vai ser mais caro, mais penoso, mais inacessível. Pois então, se assim é a resposta que o FMI pretende impor com a vontade do governo de José Sócrates e com o apoio já declarado do PSD, nós temos que começar por saber a quem estamos a pagar. O que é que estamos a pagar, o que é que se deve pagar e o que é que não se pode pagar. A reestruturação da dívida resultante de uma auditoria é simplesmente a exigência da transparência perante o país, é simplesmente a forma de defender Portugal. Finalmente, constatamos ainda que a pressão do sistema financeiro se tornou uma forma de governar o país. Dizia uma deputada da direita há algum tempo atrás, para justificar o apoio do PSD em relação ao Orçamento de Estado, que já cortou os salários e aumentou os impostos, dizia ela que quem manda paga. Ficámos agora a saber, pela declaração de José Sócrates, que com o PS no governo e com o apoio do PSD, quem não paga, manda. E quem não paga os seus impostos, um sistema financeiro que ficou a dever a todos. Quem não contribui para as suas obrigações, um sistema financeiro que deve a todos, esse sistema financeiro dá ordens neste país e é ele, em nome dele e com a sua vantagem, que o Governo se prepara para negociar um plano para reduzir salários, reduzir pensões, tornar a vida mais difícil para a maior parte dos portugueses que têm trabalhado e dado o seu melhor por todos. E é por isso este desequilíbrio, esta falta de transparência e esta falta de democracia que responsabiliza todos os partidos e todas as propostas de solução. O Bloco de Esquerda compromete-se com a defesa de Portugal, com salvar a economia, com proteger o emprego, com trazer justiça onde há desigualdade. Isso significa que não abdicamos do dever da consolidação orçamental. No meio de toda a confusão, de todas as ameaças, do medo que os portugueses sentem, o pior que poderia ocorrer era desistirmos de um combate para corrigir a economia nos seus problemas fundamentais. E os seus problemas fundamentais são endividamento sem exportação. São a perda de valor por um desemprego que é o maior de sempre no princípio de uma recessão. É a ameaça de que a terceira recessão numa década possa levar Portugal a cerca de 1 milhão de desempregados e certamente uma grande parte da população muito empobrecida. E por isso insistimos na consolidação orçamental. Quem exige mais aos portugueses para impor mais injustiça tem que saber que será interpelado por quem defende mais justiça para proteger aqueles que menos têm. E fazemos-lo insistindo na correção dos vícios que têm levado a um déficit insustentável. Defendemos uma renegociação das parcerias público-privado, que representam mais de 1.000 milhões de euros este ano e, sobretudo, uma fatura inaceitável de longuíssimo prazo que nos arrastam até 2040, em alguns casos até 2050. José Sócrates, o primeiro-ministro, que desencadeou grande parte destas parcerias, terá cerca de 105 anos de uma saúde feliz, assim lhe espero, na altura em que terminarem os pagamentos destas parcerias. Comprometem elas para empresas que nada se esforçam, que não têm concurso, que têm o beneplácito do Estado, a garantia do favorecimento dos poderes públicos, comprometem as finanças públicas em entregas de hospitais ao setor privado, em parcerias na construção, em decisões desastrosas do ponto de vista orçamental ao longo de várias gerações. Não desistimos, por isso, de defender a economia, de defender Portugal, de corrigir o orçamento e trazer justiça a esta economia. E por isso, bater-nos-emos
em todo o debate que agora se desencadeia sobre qual é o modelo de resposta a esta pressão financeira, para que a consolidação orçamental, o corte em despesas supérfluas, a utilização do dinheiro do Estado onde ele é preciso, nas pensões, no abono de família, na ação social escolar, na proteção dos mais pobres, na melhoria do serviço de saúde, na comparticipação nos medicamentos, onde as despesas são totalmente úteis, seja uma prioridade nas contas públicas. E é isso que exige o corte nas despesas excessivas, de como este exemplo que acabei de vos dar é tão significativo. Só por isso uma consolidação orçamental suportada por uma reforma fiscal começará a alterar as contas do Estado ao longo dos próximos anos. E os portugueses têm de ter a confiança e a certeza de quando lhes disserem que vão perder uma parte do 13º mês, uma parte do subsídio de Natal, uma parte dos seus rendimentos, que vão pagar mais pela saúde ou mais pelos transportes, tem que haverá, aqui está, uma esquerda disponível a bater-se por um governo de esquerda e por uma resposta consistente que possa trazer para a utilização dos recursos públicos a racionalidade, a transparência e a responsabilidade. E só com essa reforma fiscal, só com essa transformação, que ataca os rendimentos que não pagam imposto, que ataca as mordomias, que ataca os benefícios, que ataca as isenções, que traga clareza a todas as obrigações de todos, sem exceção, é que nós teremos contas públicas sustentáveis.